para poder hacer. Silvano Andrade, que es máster en riesgo, desastres y resiliencia por la University College London, del Reino Unido, y estudiante de doctorado en territorio, riesgo y políticas públicas por la Universidad de Lisboa, Portugal. Es capitán del Cuerpo de Bomberos Militares de Minas Gerais, con más de 13 años de experiencia. Tiene especializaciones en el campo de la protección civil y defensa en Japón y Alemania a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y la Universidad de Naciones Unidas. Bueno, ahora vamos a escuchar, como ya se había anticipado, la traducción al portugués. Pueden entonces ustedes activar el botón que está abajo que dice interpretación y que es como un globo terráqueo para poder escuchar a Philip. Adelante, por favor, lo escuchamos. Bom, perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela. Podem me dar um retorno, por favor, se vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim. Sí, se puede. Sí, se ve. Se ve. Gracias, se ve. Ok. Só um instante, por favor. Eu não consigo ouvir vocês. Acho que a apresentação saiu. La presentación no está más en la pantalla. De todos modos, nosotros sí te podemos escuchar a ti. Ah, perfeito. Acho que agora conseguem enxergar. Bom, então... Perfecto, sí. Perfeito. Boa tarde mais uma vez. Sou o capitão Felipe Silva Andrade, do Corpo de Bombeiros, militar de Minas Gerais. É uma honra, um prazer estar com todos vocês e um privilégio aprender com um painel de experts. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais é um órgão integrante do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Então, a gente atua primariamente na resposta às emergências complexas e aos desastres. Nós tivemos grandes incidentes, grandes desastres no passado recente, no rompimento da barragem em Mariana, em 2015, em Brumadinho, em 2019, incêndios florestais, e o nosso cotidiano de atendimento às emergências nos grandes centros urbanos, nas áreas rurais. E a gente tem uma grande participação nesse ciclo de proteção e defesa civil. A nossa pergunta, que devemos responder, é como a gente prepara para um eventual desastre, para uma resposta eficaz, e assim garantindo uma reconstrução e uma reabilitação para aumentar o nível de resiliência. Antes de a gente tentar responder essa pergunta, que é complexa, a gente deve entender que estamos num ciclo. A gente entende, o Corpo de Bombeiros aqui em Minas Gerais entende que temos algumas fases, o que já foi dito pela palestrante Mônica. A gente tem o antes, o durante e o depois do desastre. E dividimos em dois grandes grupos. A primeira parte das atividades de prevenção, de mitigação, de preparação, elas compõem a fase de gestão de risco de desastres. E quando acontece o desastre, a gente tem, então, a fase da resposta e temos a fase de recuperação, onde estão inseridas as fases de reconstrução e reabilitação. O primeiro passo, acredito que isso essa diferenciação das fases é uma linguagem comum a todos nós, que trabalhamos com essas ações de proteção e defesa civil. Mas antes da gente poder desenvolver essas ações, precisamos certificar que
essa linguagem de fato, comum a todos aqueles órgãos que são integrantes do sistema de proteção de defesa civil na localidade, né? Então, dissecando aquela fase, né, todas aquelas 6 fases ou 5 fases, isso vai variar de acordo com cada país, com cada referência científica que se tem. Temos, então, a parte de preparação, né? Então, a preparação ela tem talvez o maior fator de importância quando a gente vai tratar das questões de gestão de risco e desastres. A gente tem que certificar que essa preparação aconteça ou no mesmo nível ou no mesmo patamar com todos esses três, em todas essas 3 esferas, né? Primeiramente, dentro do público interno do próprio órgão, aqui no Corpo de Bombeiros, a gente tem que certificar que todo mundo fala a mesma língua, né? Todo mundo entende os conceitos. Depois, a gente tem que partir para os órgãos do sistema de proteção e defesa civil, os stakeholders, né? Que são os principais atores ali que trabalham desde na questão de gestão de risco de desastre, né? Desde companhias de energia, fornecimento de água, infraestrutura crítica, hospitais, né? Os órgãos políticos também. E, por fim, mas não menos importante, a própria população, né? A gente tem que certificar que o canal de comunicação está aberto e sem ruídos, como a gente costuma chamar aqui, né? Então, temos que trabalhar com esses 3 agentes, esses 3 setores. O contexto, né? Temos que entender o contexto no qual estamos inseridos, a comunicação, a capacitação, monitoramento e revisão. Então, nos próximos slides, eu quero conversar um pouquinho sobre essas ações, como são feitas na prática, né? E no final eu apresentarei o que a gente faz aqui no Corpo de Bombeiros, né? Primeiramente, a gente tem a questão do contexto, né? Fiz uma separação dos principais desastres aqui na América do Sul. A gente vê o Brasil no destaque com as ocorrências de inundação, né? A Argentina logo aí em terceiro lugar, deslizamento de encostas, que é bem recorrente, né? Infelizmente, ainda a gente já sabe que esses tipos de desastres eles têm data para acontecer, e é mais um motivo o qual nossa preparação deve estar mais afiada, né? Mais sendo trabalhada constantemente, né? Enfim, terremotos, tempestades, pandemia, seca. E é importante, isso aqui obviamente é uma visão internacional, né? É importante que os órgãos de proteção e defesa civil tenham a consciência do que acontece na sua localidade, né? E isso faz parte do que a gente chama aqui a parte de prevenção. Nós caracterizamos a prevenção como uma dessas etapas de gestão de risco, onde a gente vai conhecer, né, nosso contexto. A gente vai ver quais ameaças que estão no nosso campo de atuação para a gente poder preparar e tentar reduzir através da mitigação e então preparar para podermos, enfim, estarmos ali com um nível de risco aceitável antes que um desastre ou alguma emergência aconteça. Já foi falado por outros palestrantes também, a comunicação, eu acho que em todas as fases, antes, durante e após os desastres, são talvez o fator determinante do sucesso de uma operação, do sucesso das medidas de gestão de redução de risco de desastres, e principalmente na parte de reabilitação dos sistemas primários, né, principalmente infraestrutura crítica, e, enfim, em seguida aí pelos processos de reconstrução, né? E o maior problema da comunicação é esse, quando a gente acha que está tudo certo, que já conseguimos, que estamos falando na mesma linguagem, estamos na mesma sintonia, e se a gente acha que a gente tem certeza, né? Aliás, se temos certeza que isso está acontecendo, se esse canal já está estabelecido, e se de verdade não estiver, né? Aí a gente tem um grande problema. A gente vai estar emitindo uma informação, o receptor dessa mensagem vai estar entendendo em outra frequência, e aí as atribuições, todos os recursos que serão empregados na fase de resposta não vão estar bem alinhados, e aí a gente tem problema ou com vidas que não serão salvas, ou com recursos que não serão empregados da forma mais adequada, ou serão empregados a menor ou a maior, né? Ou teremos um gasto excessivo. Então, temos que nos certificar que essa comunicação está de forma adequada, está estabelecida de forma correta entre todos os atores desse sistema, né?
Isso aqui é um exercício que a gente tem o costume de fazer, e né, dentro desse conceito de comunicação, a percepção de risco talvez seja um dos fatores primordiais, né? Selecionando alguns stakeholders, a gente tem o próprio governo, a academia com as produções científicas, né, a população, o cidadão, as empresas, iniciativas privadas, a mídia, que hoje tem um papel fundamental, e principalmente tentar nos dar um trabalho, na verdade, né, para a gente tentar identificar o que é fake news e o que não é. Isso implica em questões operacionais durante um desastre. A gente tem que filtrar ali na zona quente quais são as informações que realmente estão acontecendo, talvez em outro ponto que a gente não consegue ter acesso, a gente fica muito dependente do papel de cada um desses stakeholders. Mas analisem, por gentileza, essas duas figuras, né? Temos aqui uma construção, um aglomerado, né, que chamamos aqui, na base de encosta, e a gente tem que tentar entender o que o outro, né, o que o outro integrante desse sistema pensa sobre isso, né? O governo, talvez representado pelos órgãos de coordenação de defesa civil, entendem que isso aqui é uma situação de risco, né? A gente entende que essa encosta, a partir da próxima precipitação ou de qualquer evento sísmico, todas essas casas aqui podem escorregar através dessa encosta aqui, e vidas serão ceifadas, e um comprometimento maior estrutural dessas casas que estão adjacentes a esse período aqui. As empresas, acredito que da mesma forma enxergam que há um risco, mas talvez possam enxergar, talvez um setor que não esteja ligado ao sistema de proteção e defesa civil, mas vê isso como uma oportunidade, talvez, né, da própria utilização desse lote, etc. A mídia já pensa, talvez, publicar uma notícia a esse respeito, mas e o cidadão, né? E o morador que está ali? Será que ele entende que aquilo ali é uma situação de risco? Né? Nós, né, todos que estamos aqui, temos um critério, temos um estudo, né, sabemos por N fatores que é uma situação de risco. Mas talvez aquele morador que está ali não saiba, né? Porque ele morou o tempo inteiro ali, a vida dele, sei lá, 20 anos, 30 anos, e nada aconteceu, né? E quando vamos lá, né, através do Corpo de Bombeiros, tentar sensibilizar para fazer a retirada dessas famílias, elas muitas vezes oferecem resistência, porque elas entendem que é uma situação que para elas é tranquilo, né? Eles não entendem que tem um risco, ou o apetite de risco deles é elevado, né? E essa diferença de perspectiva ou de aceitação de níveis de risco interfere com as ações que a gente deve executar, né? Da mesma forma, a gente tem um bar nessa rua aqui, fica na cidade de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e eu acredito que talvez todos os stakeholders acham que é uma situação segura, né? O risco aqui talvez seja menor do que esse risco aqui, né? Mas quero compartilhar, vou tentar ver se eu consigo alterar a minha apresentação aqui. Só um instante, por favor. Sí, aprovechamos para informarle que quedan 10 minutos. Gracias. Sim, obrigado. Acho que voltou aqui. Qual que é a intenção? É realmente mostrar que temos situações, né, de percepção do risco diferentes, né? Esse foi um evento que talvez seja um evento de 1 a cada 100 anos, uma região aparentemente talvez não poderia falar isso, mas isenta de risco, né, ou com risco mínimo, e com um evento, né, uma chuva que ultrapassa os padrões de determinada época, acontece, nós temos então esse tipo de evento, né?
Então, a gente tem que sempre atualizar e tentar ter uma empatia, né, com a visão do próximo. E, obviamente, iniciar estudos, pesquisas e monitoramento, obviamente, climático nesse aspecto aqui, para que a gente possa, então, entender a situação local para realizar uma melhor preparação. Alguns pontos importantes da comunicação e da percepção de risco, né? A gente tem o costume, às vezes, de falar de números, de investimento, quando estamos brigando por recursos, né, para investir na preparação, mas temos que lembrar que a gente sempre fala de vidas e não apenas números e custos, né? E isso vai, obviamente, também variar de acordo com a esfera, né? Talvez a esfera que esteja mais longe ali da zona quente, onde realmente o desastre acontece, tende a ver com certo distanciamento, né? E isso, para quem está na ponta da linha, executando as ações, é uma questão bem crítica, porque às vezes a gente precisa de equipamentos, precisamos de uma capacitação maior, e isso tudo é visto com uma certa distância, que atrapalha todo esse processo na preparação, né? Uma normalização na própria nomenclatura é a questão de tratar os desastres como naturais, né? Não vou entrar, obviamente, em detalhes por causa do nosso tempo, mas se a gente pegar uma fórmula simples de risco, né, de desastre, obviamente isso pode ser calculado por questões de probabilidade e vulnerabilidade, né? A gente tem um hazard, que chamamos, aqui na nossa língua portuguesa e na língua espanhola não temos nenhum sinônimo, né, um correspondente, melhor dizendo, para a palavra hazard em inglês, é de onde advém todos esses conceitos, que seria talvez uma perigosidade ou ameaça, né? Isso visa a vulnerabilidade e dá o risco de certa situação. Quando a grande mídia fala sobre desastres naturais ou a própria população fala sobre isso, eles tendem então a suprimir o fator da vulnerabilidade, e nós não podemos deixar isso acontecer, porque todas as ações de mitigação e preparação, elas vão tentar muitas das vezes, atacar a questão da vulnerabilidade, né? A gente tem que deixar aquele comunidade ou aquelas estruturas menos vulneráveis, né? Quando a gente não consegue reduzir o hazard, por exemplo. Abalo sísmico a gente não consegue reduzir, né? Quando aconteceu, ele vai impactar em algum lugar, né? Se ele tiver uma população vulnerável, a gente vai ter o risco maior de ter um desastre. Obviamente que essa fórmula pode ser complementada por capacidade de resposta, pode ser adicionado aí questões de disposição, etc., mas mantendo aí essa fórmula mais simples, a gente consegue ver que quando a gente fala de desastres naturais, damos a entender que nada poderia ter sido feito, né? Isso talvez seja adotado por políticos ou por aqueles que deveriam ter a função de aumentar a resiliência, né, diminuindo a vulnerabilidade, e não o fazem por talvez questões de investimento ou outros interesses, né? Tratando-se de uma forma geral, né, a gente tem que lembrar que não é um ciclo que tem início, meio e fim, né? Para vários desastres, para várias emergências, esse ciclo vai ter que ser trabalhado de uma forma contínua, talvez em fases diferentes. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma prevenção para um tipo de desastre, você já está fazendo a resposta para um outro desastre, você está trabalhando a questão de recuperação para um outro. Então, é tentar entender que esse ciclo ele vai se comportar de maneira diferente para cada um das ameaças que vocês estão se preparando, né? Deixa eu passar aqui por causa do nosso tempo. Então, o que realmente importa. Então, o que a gente poderia fazer nessas fases de gestão de risco de desastre, né? Temos, então, na primeira etapa, que chamamos aqui de prevenção, é onde nós vamos conhecer as nossas ameaças, né? E é interessante que a gente trate isso como uma das fases desse ciclo, para que a gente possa, então, entender o contexto, né? Às vezes, se a gente partir da parte de mitigação, a gente vai mitigar o quê, né? A gente tem que saber o que a gente quer mitigar, o risco de quê, né? Frente a quais ameaças. Então, é importante entendermos esse ambiente de prevenção, né? Se tivermos uma base científica, uma base, um banco de dados excelente, se não tivermos, a gente pode começar a criar isso. É muito interessante que isso aconteça bottom-up, né, de baixo para cima e não de cima para baixo, porque o
as regiões locais, né, são as regiões que realmente sabem o que acontece ali, muitas vezes não são reportadas às esferas superiores, e a gente consegue encontrar nessas regiões locais uma maior riqueza de detalhes, né? Então, a gente faz nessa etapa uma questão de mapeamento das vulnerabilidades, mapeamento das infraestruturas críticas, mapeamento de abrigos e ativos, todos esses ativos que vão nos ajudar na fase de preparação, de elaboração dos nossos planos, né? Em seguida, a gente faz a mitigação, porque na fase de prevenção já identificamos as ameaças. Então, já que identificamos ameaças, precisamos, então, mitigar, né, reduzir, através de medidas estruturais, não estruturais, para que a gente possa reduzir esse risco, né? Vamos elaborar o plano de mitigação, recapacitação de grupos vulneráveis, conformidade, né, com regulamentos, inspeção de códigos prediais, né, atender aquelas políticas, fazer uma maior fiscalização, talvez. E quando a gente chega na fase de preparação, é onde a gente já entende que o que poderia ter sido mitigado já aconteceu e a gente tem que preparar para o impacto. Então, elaboração de plano de resposta, plano de emergência, plano de contingência, plano de evacuação, capacitação da comunidade, né, treinamento dos planos e simulações e revisão desse plano, né, centralização de seus ativos, seja recursos, seja pessoal capacitado, né? Em Minas Gerais, por exemplo, temos 853 municípios. Não tem como eu concentrar isso tudo na capital, então eu preciso ampliar minha rede de resposta, né? Tudo já visando um desastre que se iniciará em breve, ou que acontecerá em breve, né? E é nessa fase que a gente começa a conversar com a eletricidade, com os outros órgãos do sistema, né? Através de ações de interoperabilidade, chamá-los, né, para participar do nosso plano de emergência, nosso plano de evacuação, e certificar que essa linguagem, então, vai estar bem adequada, né? Vou só mostrar algumas imagens aqui do que a gente tem o costume de fazer aqui no Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, né? As ações com os cães de busca e salvamento foram essenciais no desastre de Brumadinho, né? E ainda são. Utilizamos os cães. Preparação da nossa própria tropa, para que eles façam as ações de busca em inundações, em soterramentos, treinamento de mergulho. Então, capacitação, ela tem que ser muito ativa, né? Em seguida, aquisições. Não tem como capacitar e não ter o equipamento adequado para responder aquele desastre. Então, aquisições de helicópteros, maca-bolha, que foi essencial agora para o atendimento ao Covid, está sendo, né? Aquisições de equipamentos de diversos para quem está na linha de frente nas ações de resposta. E ações de capacitação com o público infantil. A gente identificou que o público infantil são multiplicadores por natureza, né? A gente passa as informações para eles em termos de o que eles devem fazer quando um desastre acontece, né? Os conceitos básicos, o que eles devem fazer, e eles levam isso para casa. Então, os pais identificam ali que, né, o menino ou a menina vai chegar em casa, vai contar para o pai como é que foi o dia. Esse projeto do Bombeiro nas Escolas é obviamente feito nas escolas, então a criança chega, conta para o pai, para a mãe o que aconteceu durante o dia, e a gente dá as dicas para a prevenção de acidentes domésticos também, e elas ficam mais atentas, né, quando o papai e a mamãe fazem alguma coisa diferente do que eles viram na nossa palestra, eles chamam a atenção dos pais e levam os pais para uma conduta mais exemplar perante os filhos, né? E aí mais umas campanhas que nós temos, junto com a Associação Salvar, a Fundação, perdão, e mais um treinamento de bombeiro nas escolas. Bom, eu já atingi o meu tempo aqui. A parte de prevenção é essa, e a gente, obviamente, agradece o convite feito e estamos à disposição das perguntas. Acho que teremos um momento específico para isso. E agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado.